Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todos continuem bem, mantendo a fé, a esperança, perseverando aí, que se Deus quiser, muito em breve a gente vai passar por tudo isso. Bom, eu quero começar hoje lendo para vocês uma frase que foi adaptada, extraída de um livro, né? O autor é o Ernest Hemingway, e é muito conhecida essa frase, talvez alguns de vocês já conheçam, mas é uma espécie de um diálogo que diz o seguinte: quem estará nas trincheiras ao teu lado? E a pessoa pergunta: isso importa? Mais do que a própria guerra. Talvez uma frase que possa parecer sem sentido, mas talvez você já comece a fazer alguma reflexão em cima dela, né? E de fato, a hora que a gente olha para a nossa vida, na maioria das vezes, mais do que os problemas que nós enfrentamos, quem está ao nosso lado importa muito mais do que esses problemas. Mas eu quero olhar agora para isso, não falando em guerra, não falando em trincheira, mas falando em tempestade e falando em barco. Talvez você já saiba qual é a passagem, mas está lá em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Depois você pode ler a passagem inteira com calma e olhar o que ela nos ensina. Mas eu quero extrair praticamente 2 pontos aqui para a gente refletir. A cena é a seguinte: os discípulos e Jesus, eles vão atravessar o mar da Galileia, é à noite, e no meio do caminho eles são abatidos por uma grande tempestade que começa a atormentá-los, a balançar o barco, e Jesus está dormindo no meio dessa cena, algo muito interessante de se observar. Os discípulos então recorrem para Jesus, clamam, por ajuda, pedem: mestre, nos ajude, não importa que morramos, e Jesus levanta muito tranquilamente, com a sua palavra, acalma essa tempestade e o barco segue então a travessia. Os 2 pontos que eu quero que a gente observe. O primeiro ponto: quem são os discípulos? Vale a pena a gente lembrar que são pescadores. A grande maioria deles já tem uma experiência com pesca, já tem uma experiência com barcos, com navegação, com o mar, e muito provavelmente já tem, ao longo da sua jornada de pescadores, experimentado algumas tempestades. Não é algo totalmente desconhecido, não é um terreno novo, não é que eles não sabem como manusear um barco e qualquer coisa os preocupa, mas eles tinham conhecimento para isso. Mas mesmo assim, no meio dessa grande tempestade, eles voltam para Jesus e eles clamam e eles pedem por ajuda. O que eu quero que você reflita nesse primeiro momento é: nos grandes tempestades, nos grandes problemas que a gente enfrenta na nossa vida, não são as nossas habilidades e os nossos conhecimentos que vão de fato nos fazer descansar. Eu quero te levar a se desafiar e a não confiar em si mesmo, a não confiar naquilo que você tem, naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. Eu tenho certeza que todas essas coisas, elas são usadas, elas são ferramentas nas mãos de Deus para que você possa atravessar tudo isso, para que eu possa atravessar tudo isso, mas que em momento algum eu venha confiar nisso como último poder que eu tenho, como último recurso que eu tenho. Não, eu vou passar tranquilamente por essa tempestade, por esse problema da minha vida, porque eu sei como fazer isso, porque eu sei como conduzir um barco, eu vou conseguir atravessar o mar. Porque os discípulos, com toda a experiência deles, eles recorreram a Jesus. Então, primeiro ponto para você e para mim nesse devocional, nessa reflexão é: apesar de todo o seu conhecimento, deposite a sua confiança e a sua esperança em Deus. E o segundo ponto é: olhando para esse contexto, olhando para esse cenário, eu quero te levar a ver como Jesus agiu e fazer algumas reflexões dentro do que a gente conhece da história bíblica. Jesus, ele se levanta, Jesus, ele acalma a tempestade com a sua palavra. Ele diz então: silêncio, aquiete-se. Que poder é esse? Os próprios discípulos perguntaram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Gênesis capítulo 1 vai nos ensinar que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Isso traz para nós o ensinamento de que tudo está debaixo do seu poder e autoridade. João capítulo 1 vai nos falar que todas as coisas foram criadas por meio dele, falando de Jesus. Então Jesus estava com Deus no princípio, ele era o verbo, ele era a palavra, ele era por meio de quem tudo foi criado. Então todas as coisas estão debaixo do seu poder e da sua autoridade. Não existe tempestade, não existe tribulação, não existe situação
que fuja do controle, da sabedoria e do poder de Deus. Então, que você encontre refrigério e descanso nesse poder, nessa autoridade, nessa sabedoria. Saiba que esse momento da vida que nós estamos passando, que esse momento talvez único, assim como a tempestade que os discípulos viveram, creio eu que tenha sido algo totalmente diferente do que eles estavam acostumados. A grande pandemia, o coronavírus, é algo totalmente diferente do que a gente já viveu até aqui. Ainda assim, esse algo totalmente diferente não fugiu do controle do poder de Deus. Que a gente possa, assim como os discípulos recorreram para Jesus e clamaram, Mestre, nos ajude. Que a gente possa fazer a mesma coisa, recorrer a Ele e não confiar nas nossas habilidades, e não confiar no nosso conhecimento técnico, e não confiar na nossa sabedoria, mas antes, depositar a nossa confiança em Jesus. Fazendo um paralelo com a frase do começo, a pergunta que eu faço é, quem está com você no barco? Talvez você vai pensar, mas isso importa nesse momento, Quinho, diante do grande problema que a gente enfrenta? E assim como o autor da frase disse, eu quero repetir, importa mais do que o problema. Se Jesus estiver contigo, se Jesus estiver comigo, com certeza, em meio às dificuldades, a gente conseguirá atravessar. Descanse no poder de Deus, na sabedoria de Deus, porque Ele está no controle. Deus abençoe, espero muito em breve encontrá-los, que a gente possa se ver, se abraçar e reviver os bons momentos que a gente sempre viveu na nossa igreja, no nosso meio. Deus abençoe, um abraço.